Vamos iniciar, então, a nossa especial de hoje, e eu vou passar para vocês aqui quem são as nossas entrevistadas. Entrevistaremos aqui a professora Miriam Célia Castellan Gheberti, ela que é graduada em Pedagogia pela UFPR, mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, doutora em Educação, História Política e Sociedade pela PUC, São Paulo, professora do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas da PUC Paraná. E teremos aqui também a doutora Camila Benevides, doutoranda em Direito do Trabalho pela Università Sapienza de Roma, mestre em Direitos Humanos e Políticas Públicas e especialista em Direito Material e Processual do Trabalho pela PUC Paraná. É com você, Fernando. Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores. Hoje é dia 10 de dezembro e a ONU, assim como outras datas que nós temos refletido com vocês aqui, aconteceu recentemente o Dia da Consciência Negra, depois o Dia também de Prevenção da AIDS, o Dia da Pessoa com Deficiência e hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Um sindicato não pode deixar passar uma data como essa em branco. É uma data de reflexão, é uma data de análise. Para discutir, para nos posicionar de como está, né? Como está a condição dos direitos humanos, como é que está o respeito aos direitos humanos, não só em nosso país, como em todo o planeta. Nós convidamos aqui hoje duas doutoras, duas especialistas no assunto. E eu vou começar aqui anunciando para vocês a presença, que muito nos honra, professora Miriam Célia Castellan Gheberti. Ela que é professora do mestrado da PUC e ela é doutora, também é uma doutora. E a gente coloca depois para vocês detalhes a mais sobre o currículo delas. Eu já quero passar para ela dar o bom dia, boa tarde, perdão, nesse momento. Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui com vocês. E o nosso objetivo aqui é conversar um pouquinho, trazendo o conceito dos direitos humanos e por que essa temática é tão cara para nós numa sociedade capitalista e desigual como nós temos hoje. Obrigada. Sim. Também aqui, com muita honra, recebemos a doutora Camila Benevides, que já esteve aqui conosco na live em outros momentos. E ela ela é doutoranda em Direitos Humanos pela Faculdade de Sapienza de Roma, também é mestre, né, aqui no Brasil, especialista em Direito do Trabalho, e ela vai também dar uma boa tarde aqui para as nossas trabalhadoras, para os nossos trabalhadores e trabalhadoras. Doutora, é com você. Boa tarde, quero agradecer novamente pelo convite. Essa é uma data muito importante e eu quero parabenizar para a iniciativa, porque compartilhar o conhecimento com a classe trabalhadora de um assunto tão importante é fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade. Obrigada, doutora. Então, nós vamos começar aqui com as questões com a professora. Vou chamá-la assim, professora Miriam, daqui para frente. Professora Miriam, nunca os direitos humanos foram tão relativizados, vamos falar assim, não só aqui no Brasil, pelo nosso atual governo, como em questões mundiais. Então, eu gostaria que, para começarmos, a senhora, por favor, conceitualizasse e colocasse aqui em perspectiva a importância dos direitos humanos. De que forma ele pode dar garantias aos cidadãos de todos os estados, né? Quando eu falo estados, me refiro a nações. É com você, professora. Obrigada. Então, quando nós falamos em direitos humanos, nós estamos falando de injustiças sociais. E aí, essa temática, ela perpassa não só as questões do trabalho, mas dos bens e serviços que nós temos acesso. Por exemplo, educação, saúde, moradia, remuneração, e enfim, todas as ações em que nós necessitamos para viver bem, que não estão sendo atendidas como essenciais para a nossa dignidade, para o viver bem.
Então, quando nós falamos em direitos humanos, e a gente entende que existe uma cultura, né, posta e entendida que os direitos humanos é apenas para um grupo da sociedade, que são os que não atendem alguns requisitos normativos, né? E aí eles passam a ser mal vistos enquanto cidadão de direito, porque se nega essa possibilidade de protegê-los enquanto uma situação de bem comum. Então, quando a gente ouve, e é muito comum, né, tá posto isso socialmente, que os direitos humanos vão proteger aquelas pessoas que não deveriam ter os direitos, porque negam alguns princípios da boa convivência, nós estamos negando o direito desse sujeito ao seu bem, né? Tanto em relação ao trabalho, à sua dignidade, à justiça, ao princípio de igualdade. O que nós precisamos entender aqui? Quando nós falamos de justiça, nós não estamos falando da justiça enquanto punição. Nós estamos falando da justiça enquanto acesso aos bens e serviços. Nós não estamos dizendo que um sujeito não deva ser, vou usar o termo punido, né? Mas deva responder legalmente sobre as suas infrações, mas nós protegemos e defendemos que ele deve responder de forma digna. Um exemplo muito clássico. O sujeito foi preso numa cela que cabe em 4 pessoas. Tem que ter 4 pessoas e não 40. Então, esse é o primeiro princípio que a gente precisa entender como direitos humanos. Os direitos humanos são para todas as pessoas, independente das suas condições. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que os direitos humanos, eles surgem para proteger, garantir e defender, promover, né, o princípio da igualdade, o princípio da dignidade. As injustiças, elas passam a acontecer porque nós somos intolerantes com as pessoas. E as intolerâncias vão gerar violência, vão gerar agressão, vão gerar roubos, vão gerar várias questões que descaracterizam o princípio da igualdade. Vamos pensar agora na situação da nossa pandemia. Certo. Quando nós falamos em direito à saúde, nós estamos falando a saúde para todas as pessoas. Nós estamos falando da vacina para todas as pessoas. Vamos imaginar o valor do exame para testagem de Covid. É caro, as pessoas não têm essa condição de pagar um exame para testar se está ou não está. Então, isso é uma negação do direito. E aí, o grupo dos direitos humanos vai entrar com algumas ações, não necessariamente judiciais, mas sim ações políticas, para discutir e fazer esse enfrentamento da garantia da testagem para todas as pessoas. Para todas as pessoas, nós estamos falando de todos. Morador de rua, criança, idoso, pessoa com deficiência, enfim, todos, não só aqueles que têm condições econômicas para pagar o teste. Então, o primeiro princípio da promoção da justiça, né? A segunda, a garantia dos direitos. Então, esse seria o segundo eixo dos direitos humanos. Então, nós precisamos quebrar essa ideia de que os direitos humanos só vai prevalecer quando a gente tem uma violação. Os direitos humanos, ele deve existir no nosso corpo. Então, entendendo isso, nós acabamos protegendo os direitos humanos, vivendo e buscando ações para garantir esse princípio de igualdade, né? E ressignificando essa condição que nós temos de vida, né? Você gostaria de perguntar? Eu gostaria. Sim, obrigada, professora. Me perdão se estou lhe interrompendo. Se estou lhe interrompendo, a senhora, por favor, depois continue seu raciocínio. E, assim, eu queria também que a senhora colocasse aqui para nossos trabalhadoras e trabalhadores quando foi criada a declaração e por quê, para que eles também entendam como isso surgiu, tá? Por favor, então, vamos lá. Os direitos humanos, eles existem desde a antiguidade, né? Ele não é uma coisa do nosso século, né? Ou do século passado, né? Século XX. Ele já tem uma história mundial. E aí a gente tinha, dentro da nossa história, as grandes aberrações em relação à humanidade, né? As torturas,
vou dar um exemplo das pessoas com deficiência que eram jogadas de penhasco, eram enterradas vivas, porque existia toda uma crença, né, de maus fluidos, de espíritos maus, de vingança, enfim, e que isso culturalmente foi se instalando e se fazendo, e quando nós tivemos aí, no final da Primeira Guerra, todas as violações, né, que nós tivemos, e especificamente no período do Holocausto, né, pouco para frente, nós tivemos a necessidade de discutirmos socialmente como garantir e proteger as pessoas sem que o poder, sem que o Estado tomasse conta da vida dessas pessoas, garantindo a proteção. E aí nós tivemos algum grupo, né, de pessoas que foram se organizando. Então, nós tivemos nos Estados Unidos, depois na França, a gente teve a Eleanor Roosevelt, né, que foi uma das pessoas que organizaram as discussões e que surge, então, um documento com 30 artigos, que é a Declaração dos Direitos Humanos, que foi publicado em 1948. Nós tivemos declarações anteriores, tivemos declarações de 1778, nós tivemos outras declarações, e que em 48 esse grupo se organiza justamente para defender que não se repita essas aberrações contra a humanidade, protegendo as pessoas. Então, os países, que a gente chama países signatários, né, que assinaram esse acordo, buscaram e buscam desenvolver, o Brasil é um deles, desenvolver ações para garantir esses artigos que estão previstos na Declaração dos Direitos Humanos, sendo o primeiro o direito à vida. E aí a gente tem várias, né, o direito ao trabalho, o direito à moradia, direito à saúde, princípio de igualdade, e daí a gente tem várias coisas dentro da declaração que está sistematizada em 30 artigos. No Brasil, nós temos, a partir da Declaração de 48, 3 grandes documentos. Um é o Programa Mundial de Direitos Humanos, o outro é o Programa Nacional, e dentro do Programa Nacional, o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, que justamente visa a formação desde pequenos, né, desde crianças, não só na escola, mas em todo espaço formal e não formal, para trabalhar com esses princípios que estão previstos na Declaração de 1948, com o objetivo de mudar a cultura social, porque é por meio do conhecimento que nós vamos viver os nossos valores. É por meio dos princípios que nós construímos que nós vamos atuar diferente na sociedade. Então, esse plano gera algumas ações, e essas ações são pensadas pelo governo federal a partir de diretrizes nacionais que vão orientar as ações não só no âmbito da formação escolar, mas da formação humana, com o envolvimento dos movimentos sociais, com o poder executivo, legislativo, né, judiciário também, né, e a gente pode pensar aqui no Brasil, nessa organização, 5 momentos. O primeiro momento, que foi dentro da década de 60 e 70, que foi esse movimento de conhecer a declaração, articular as pessoas, pensar, né, essa estruturação para desenvolver os direitos humanos do Brasil, então, que a gente chama o primeiro momento de ativismo político no Brasil. Na década de 80 é o segundo momento que a gente considera, né, a segunda fase, em que o país começa a se organizar com ações mais efetivas, pensando em financiamento, pensando em secretarias. O Brasil cria, né, a partir de 88, o Comitê Nacional dos Direitos Humanos, que é o primeiro comitê que se estruturou no Brasil. Na década de 90, a gente tem, que é a terceira fase que a gente chama, toda a expansão a partir do trabalho desse comitê, e daí surge o Ministério dos Direitos Humanos, né? Então, tem toda uma organização para a educação e direitos humanos, para as ações judiciais, para as ações jurídicas, né, não judiciais, jurídicas, as ações legislativas do país, para ampliar essa concepção dos direitos humanos. A quarta fase que nós entendemos, então, que foi dos anos 2000 a 2015, que nós chamamos uma fase de profissionalização dos direitos humanos, que é onde começam a surgir no Brasil os cursos, o curso
de mestrado, de graduação, os cursos de formação mais específica, curso de extensão, capacitação de curta duração, que é esse momento que a gente tem, então, de efetivar o Programa Mundial de Direitos Humanos, o Programa Nacional e o Plano Nacional. Então, a gente tem esse momento da formação de multiplicadores em direitos humanos. E agora, a quinta fase, que é o que nós estamos, né, que é a fase mais triste, que nós vamos ter que retomar isso, né, que nós chamamos o período do desmonte, e que vem aí do final de 2017 para cá, né, que nós estamos vivendo, que é um período que é a da privatização, né, de todos os bens e serviços, que é o aumento da desigualdade, o aumento da violência, o não princípio democrático, não participação democrática. Então, vejam que quando a gente fala de direitos humanos, nós estamos falando da nossa ação enquanto sujeito de direito, da nossa ação nesse espaço social, né? Nessa sociedade civil que nós compomos. Então, que nós não podemos permitir que o Estado passe a controlar todas as nossas ações. E aí a necessidade de ter uma discussão e um entendimento de como a nossa participação nesse processo democrático se faz necessário para garantir aí a efetivação dos nossos direitos. Então, nesse sentido, a gente consegue compreender que os direitos humanos, eles são nossos, eles não são do outro. Nós vivemos em direitos humanos, né? Então, é nesse sentido que a gente gostaria que vocês, né, que estão nos ouvindo e que vocês que são agentes, né, transformadores também, possam passar essa mensagem de que os direitos, nós somos os direitos humanos, né? Nós fazemos parte desse conjunto que busca, né, promover a igualdade, minimizar as desigualdades, garantir a dignidade humana. Professora, eu queria fazer um questionamento aqui, uma reflexão com você. Independente de quem é o presidente, aqui falando de Brasil, existe o STF, por exemplo, que ele não é, vamos falar assim, ele não é impactado. Mas não, por exemplo, eles são independentes. Eu acho que eu quero falar em independência, né? É um poder independente. Entra governo de direita, de esquerda, de ultradireita, eles estão lá. Me parece que, pela importância dos direitos humanos, do que eles representam em relação a garantias de dignidade para todos os povos, né? Eu falo isso em relação ao mundo, poderia haver uma discussão de que fosse colocado a carta, as intenções, né, dos direitos humanos num patamar como esse, que não fosse possível um governo que entra, que tem uma visão mais à esquerda, outro mais à direita, desmontar algo que não pode ser desmontado, porque é vital para nós. Então, me parece, e como nós temos tido no planeta inteiro ondas, né, bem por ondas, ondas de direitas, ondas de esquerda, enfim, teria que ficar preservado, sabe? Eu até, né, como minha limitação em relação a questões judiciárias, né? Vocês, como especialistas, sabem mais, mas eu acho que tinha que ter uma forma de que isso estivesse cristalizado. Vou falar com umas cláusulas pétreas da nossa Constituição que não se mexe, porque nós nunca fomos tão constrangidos como temos sido nos últimos anos, a partir da eleição do governo Bolsonaro, em todos os fóruns mundiais, que, a princípio, a nossa ministra dos Direitos Humanos, né, que ela junta várias, infelizmente, ela junta várias responsabilidades fundamentais numa pasta só, então, por aí só a gente já percebe que há um desrespeito por cada questão. E cada vez que ela vai em uma reunião, ela nos humilha, ela nos constrange, porque discute, porque a Europa, principalmente, fica ouvindo-a de uma forma sem acreditar. Então, eu acho que eu deixaria aqui, assim, queria ver com você, professora, a possibilidade assim, de um movimento mundial, não só aqui no Brasil, mas que se estabelecesse de alguma forma regras. Imagine se, quando tivesse pandemia num planeta que vai ter, acho que de vez em quando,
quem ficasse responsável por isso não seria exatamente o governo, mas que tivesse lá um conselho dos direitos humanos que definisse, porque assim ninguém ia ter vacina, a vacina que aquele presidente quer, tomar o dia que ele achar que deve ter, e se ele achar que a pandemia não existe, ninguém toma. Eu queria falar um pouco sobre isso. Qual é a sua opinião sobre essa colocação? Então, é extremamente delicada a situação, né? Porque nós entendemos que direitos humanos deve ser uma proposta de Estado e não uma proposta política. E aí a diferença. Nós temos uma ação coletiva, comum, independente das nossas características religiosas, econômicas, simpatias políticas, partidárias, etc. Nós tínhamos isso até o final da década dos anos 2000. Quando 2000 para cá a gente começou a formar e começou a se abranger, né, a pulverizar esse princípio, opa, isso incomoda, vamos politicamente excluir. E é o que foi exatamente o que está acontecendo, né? Nós estamos vivendo esse desmonte. Então, é extremamente importante ter um comitê de defesa dos direitos humanos, e não só defesa, né? A gente fala defesa, mas entendemos aí defesa, garantia, promoção, então essas três palavras sempre precisam estar juntas, porque não é só defender, é ter ações que garantam, efetivar isso, né? Garantir que, de fato, as pessoas tenham esses seus direitos garantidos e protegidos, mas a gente precisaria um movimento, e aí, como ativista dos direitos humanos, né, nós estamos retomando, nós tivemos uma reunião tem uns 15 dias, retomando a Rede Nacional de Direitos Humanos, que foi desmembrada em função dessa junção dos ministérios, né, ela deixou de existir, então nós estamos fazendo movimentos, claro que ainda estamos nesse momento de organização, pensando quem são as pessoas nos estados, porque nós temos que envolver o país. Nós temos uma rede latino-americana, que está a rede nacional está vinculada a essa rede latino-americana, e a ideia é ampliar. A gente sabe, né, que a representação nacional, quando se fala em direitos humanos, tem um viés muito mais pessoal do que coletivo, e quando falamos em direitos humanos tem que ser coletivo, tem que ser para todo mundo, né? Não dá para proteger um grupo em função da sua religião, em função da sua renda, em função do seu partido, porque a gente já apresentou aqui os elementos da concepção dos direitos humanos, né? Então, pensar no todo. Então, assim, é um alento esse movimento que estamos iniciando da rede nacional e da rede latino-americana, mas ela não é suficiente. Então, o que nós vamos fazer, né? Nós estamos mapeando nos estados quais são os movimentos e as chaves que podem nos ajudar em articular ações para desenvolver os princípios dos direitos humanos, e, claro, tendo como luz aí a declaração. Sim. E aí, futuramente, começar uma articulação, como nós começamos lá na década de 60 e 70, esse ativismo, novamente, para tentar retomar essas discussões no âmbito das políticas públicas, que é o nosso enfoque. Então, a ideia é não desmembrar, mas agregar essa discussão para retornar a garantia, né, manter os direitos garantidos. Né? Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar. Professora, eu não posso encerrar aqui a nossa conversa sem pedir para você deixar aqui sua opinião, né? Opinião, pode ser uma opinião resumida, enfim, sobre o que está acontecendo nesse momento das ameaças que a nossa vereadora, terceira vereadora mais bem votada aqui de Curitiba, Carol D'Artora, com mais de 9.000 votos, negra, professora, doutora, PhD, extremamente preparada, já esteve aqui conosco aqui na live, e nesse momento ela está sofrendo ameaças de morte racistas, chamando ela de... Eu não consigo repetir, né? E então eu queria que isso é uma afronta, né? Isso faz parte dos direitos humanos, e é bom a gente falar para que quem está nos ouvindo aqui saiba quantas coisas englobam. Então eu só queria que você falasse um pouco dessa intolerância que estamos vivendo nesse momento,
para a gente encerrar nossa participação aqui. Acho que uma das coisas que nós precisamos modificar é o entendimento de quem somos. Quem somos nós? Qual que é a minha diferença em relação a você? Então, nós somos... O Boaventura Sousa Santos, como autor, um sociólogo português, fala muito disso, né? As nossas diferenças nos caracterizam, mas as nossas igualdades nos potencializam. Então, nós somos pessoas. Não é a minha cor, não é a minha situação econômica, não é a minha religião. E eu sou uma pessoa e mereço respeito tanto quanto você, independente das condições e características, né? Não só esta professora, né, essa vereadora nossa aqui em Curitiba, mas a gente acompanhou o caso de Joinville, a gente acompanha várias outras situações que a gente sabe, né? E se a gente olhar um pouco na própria história, na nossa história, nós tivemos no período da colonização, quando os negros que eram escolarizados, doutores, poliglotas, e que vieram educar, né, essa população, que hoje é a população brasileira, eles também foram excluídos. Não estou aqui fazendo uma comparação, mas eu gostaria de deixar aqui evidenciado que não são as nossas condições, né? Que a gente não pode ser intolerante com as nossas características. Nós somos pessoas. Eu acredito que esse mesmo sujeito que está fazendo ameaça à nossa vereadora, as duas, né, vereadoras, né, porque aquela outra professora que também recebeu ameaça, da mesma pessoa, porque já foi identificado, inclusive com o mesmo e-mail, enfim, né, eu acredito que isso é muito mais da formação, do não entendimento de quem de quem somos, do que... porque é claro que existe toda essa violência subjetiva que a gente fala, né? Essa violência estrutural. E a necessidade de trabalhar com o pensamento das crianças e desses jovens para trabalhar com entender essas diferenças. Então, a violência só acontece quando tem desigualdade. E a desigualdade, ela é resultado do não entendimento de acesso, né? Então, eu não sei nem como situar isso para vocês, mas no meu ponto de vista, é um absurdo estar acontecendo isso, né? Porque em nenhum momento, tanto a nossa as vereadoras, né, quanto aquele moço que foi morto no Carrefour, no Rio Grande do Sul, quanto aquela outra moça que levou uma machadada na cabeça porque o marido não aceitou o divórcio, e todas essas violações que a gente vê, a intolerância perpassa o entendimento da pessoa. Então, eu gostaria de deixar aqui 3 palavras, assim, né, para que a gente pudesse pensar sobre isso. Acreditem nas pessoas, né? Busquem informações, busquem entendimento, busquem participar da vida coletiva, das associações, dos movimentos, seja parte, né, desse grupo que não só da família, né, mas desse ambiente do teu trabalho, do condomínio, da escola, né, participe disso. Então, busque informação, acredite nas pessoas e, de fato, transforme a vida de alguém, né, primeiro a sua, depois você consegue ajudar a transformar os outros. Acho que era isso. Obrigada. Que bacana! Professora, assim, foi extremamente, sabe, trouxe luz ao nosso tema, contou para a gente aqui coisas que eu mesma desconhecia em relação que teve desde 1700, né? Eu achei que ela era realmente de 1846 para cá, depois da guerra. Muito bacana. E a gente dá volta para uma mensagem final aqui, tá? Mas eu, por enquanto, estou muito grata. Muito boa a nossa conversa. Agora, vamos à doutora Camila, que fará um recorte dos direitos humanos da perspectiva do trabalho. Então, eu já pergunto a você, doutora, como está essa perspectiva em relação aos direitos humanos, como os trabalhadores têm sido tratados, não só aqui no Brasil, como com a sua experiência global de uma visão geral de mundo? Pode falar.
Bom, pegando a linha da professora Miriam ali, então, os direitos humanos, eles são um rol de garantias mínimas para uma pessoa viva com dignidade. E o direito ao trabalho foi considerado como esse rol mínimo. Não no sentido daquela frase clássica de que o trabalho dignifica o homem, até porque não é o trabalho per si que dignifica. Se eu trabalho em condições análogas à escravidão, eu não tenho uma vida digna. Se eu trabalho em um ambiente de trabalho em que o meu patrão me assedia moralmente, eu não tenho uma vida digna. Assim como o fato de que, se eu não trabalhar por N motivos, por exemplo, por uma questão de desemprego, por uma questão de doença, enfim, eu também não sou menos digno do que aquele outro ser humano que trabalha. Mas o trabalho tem uma função muito importante na construção do ser humano e na construção da sociedade, e ele é importante para que esse ser humano tenha condições de se manter com dignidade. Não tendo o trabalho, caberá ao Estado garantir essa dignidade, né? Mas se espera que a pessoa ela possa trabalhar para que ela se desenvolva e para que ela desenvolva a sociedade. Então, esse reconhecimento do direito ao trabalho como um direito humano foi extremamente fundamental para o trabalho digno, para a gente conseguir alcançar diversos direitos trabalhistas. E hoje o que eu vejo é que esta noção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vai nos permitir passar por um grande desafio que nós vamos enfrentar, já estávamos enfrentando antes da pandemia, que é a precarização das relações de trabalho. Porque, de maneira geral, você observa aqueles requisitos mínimos que a declaração prevê, que é uma remuneração digna, a inexistência de discriminação entre homem e mulher, oportunidade equitativa, ela acontece nas relações de trabalho formais, onde existe o vínculo na carteira de trabalho. Mas o que nós vemos hoje é que, infelizmente, está aumentando de forma exponencial as relações de trabalho sem vínculo. E alguns países no mundo, como Itália, Alemanha e Espanha, estão usando o direito fundamental ao trabalho descrito nas relações, na Declaração Universal, para garantir direitos também a trabalhadores autônomos. Então, para você ver a importância da relação, da existência, do reconhecimento do direito ao trabalho como direito fundamental. Aqui na Itália, nós já vemos hoje a existência de negociação, de criação de sindicatos para trabalhadores autônomos. Nós já tivemos aqui decisões nesses 3 países também, Itália, Alemanha e Espanha, ou reconhecendo o vínculo de emprego entre trabalhadores aplicativos, ou garantindo direitos mínimos de remuneração e de jornada de trabalho. O que acontece? Infelizmente, os trabalhadores de aplicativo, às vezes, têm uma falsa percepção de que eles são empresários e que eles teriam controle da sua renda, né? Ou seja, quanto mais eles trabalhassem, mais eles iriam oferir uma remuneração. Mas nem isso eles têm em trabalho de plataforma, porque, por exemplo, quem faz entrega com bicicleta, por mais que ele trabalhe todos os dias a mesma quantidade de horas, a remuneração dele vai variar de acordo com a quantidade de pessoas que estiverem fazendo a mesma atividade que ele. Se tiverem várias pessoas naquele mesmo dia concorrendo nessa atividade, ele vai trabalhar a mesma quantidade de horas e recebendo menos. Então, o reconhecimento do direito ao trabalho como um direito fundamental do trabalho, um direito fundamental da Declaração dos Direitos Humanos, foi importante para que a gente pudesse desenvolver direitos trabalhistas clássicos, como direito ao final de semana remunerado, ao direito ao lazer, direito a trabalho noturno, uma remuneração diferenciada, a proibição do trabalho de crianças, mas esse reconhecimento também vai ser importante para a gente superar desafios que estão sendo criados, já estavam acontecendo antes da reforma trabalhista também, antes da pandemia, e que vão acabar sendo ainda piorando a partir do cenário da pandemia. Então, e eu queria falar com você justamente sobre isso, doutora, em relação à reforma trabalhista. Sendo o trabalho uma das partes mais importantes em relação aos direitos humanos, no Brasil há uma tendência desde 2017, assim que houve o impeachment da presidente Dilma, quando assumiu o presidente Temer, foi encaminhado para o Congresso a reforma trabalhista que passou. Eram 140
me parece, IPs no início, eram poucos, e depois veio a reforma que todos nós estamos aqui expostos. Fora isso, o governo Bolsonaro tentou, inclusive tentou com a medida 927, que precarizava totalmente as relações de trabalho, porque tirava o sindicato, né? Tentava tirar o sindicato desta negociação. Então, eu queria, doutora, que você falasse um pouquinho sobre esse viés, sobre essa questão aqui do Brasil de precarização desde a reforma trabalhista e com algumas ações que foram, algumas deram certo e outras ficaram na tentativa do governo Bolsonaro. Por favor. Tá. Até você tinha feito uma pergunta, professora Miriam, falando assim, não seria possível, né, que a gente tivesse, por exemplo, essa Declaração dos Direitos Humanos como uma norma que não pudesse ser modificada ou alterada com mudança de governo e tudo mais. A Declaração Universal, ela está ratificada pelo Brasil, ela serve como uma lei aqui. Qual que é o problema? Ela traz uma linha de princípios, né? E a partir desses princípios que são criadas as legislações. Então, por exemplo, hoje a reforma trabalhista trouxe normas específicas que afrontam diretamente não só a Declaração Universal, como a nossa Constituição. Porque ainda poderia haver uma discussão técnica sobre a soberania nacional, ou seja, que o Brasil tem uma possibilidade de editar as suas leis independente do que está descrito na declaração, que é uma intenção dos países, mas o Brasil jamais pode emitir uma lei que esteja contrária à sua própria Constituição. O que acontece é que, pela separação de poderes, o legislativo é formado de pessoas que muitas vezes não têm conhecimento com relação aos direitos humanos, muito menos interesse de fazer leis que observem princípios constitucionais ou mesmo a proteção de trabalhadores. E, nesse caso, a reforma foi exatamente o que aconteceu. Houve um interesse mercadológico, né, uma pressão dos empresários para, digamos assim, tentar reduzir ao máximo os direitos. Isso foi aprovado pelo Legislativo e hoje nós estamos daí no Judiciário buscando discutir os artigos que entraram que acabam afrontando diretamente tanto a declaração quanto a nossa Constituição. Já tivemos avanços, porque uma das primeiras coisas que chocou foi a possibilidade da mulher gestante trabalhar em um ambiente insalubre. Foi um caos, né, logo que isso aconteceu, e nós já conseguimos, né, junto ao STF, com uma medida provisória, tirar a eficácia desse artigo da lei, assim como nós estamos discutindo outros diversos dentre esses mais de 100 artigos que foram modificados. Ainda temos um caminho muito longo, que infelizmente o judiciário ele está sobrecarregado, né, de ações, não só com relação à reforma trabalhista, e é necessário, inclusive, uma pressão popular dos trabalhadores, dos sindicatos, para fazer entrar na pauta questões que nos interessem, para que, quanto antes possível, a gente possa trazer maior segurança para as relações de emprego de trabalhadores que hoje estão sofrendo com os itens que entraram em vigor a partir da reforma. Certo. E para a gente já ir se dirigindo, né, para o final da nossa entrevista, a pandemia ela impactou terrivelmente os trabalhadores em todo o mundo, né? As economias estão abaladas, há um aumento de desemprego, há o desalento, né? Nós temos no Brasil, por exemplo, nós temos os desalentados, pessoas que não estão nem buscando emprego, enfim. Então, assim, eu queria que, para a gente fechar aqui, que você fizesse uma pequena análise sobre isso, né? Sobre essa questão mundial dos direitos humanos, de proteção aos trabalhadores, nesse ano de 2020, expostos a essa pandemia, que ninguém esperava, ela é complicada, confusão de vacinação agora, enfim, mas os trabalhadores, né? Como você avalia que eles foram tratados, né? Falando em relação ao mundo inteiro, né? Pode. Bom, infelizmente, no Brasil e no mundo, a gente tem acompanhado uma precarização, como eu mencionei, já havia acontecendo antes, e agora piorou, porque justamente como você mencionou, as taxas de desemprego no Brasil e em outros países do mundo estão alcançando patamares históricos. E o que isso gera? As pessoas, por medo do desemprego, acabam se submetendo a relações de trabalho extremamente precárias, porque é melhor trabalhar num ambiente ruim, às vezes inseguro, ganhando, às vezes,
pouco do que não ganhar nada. Então, a minha visão é que o primeiro grande efeito da pandemia é aumentar a precarização, com isso, aumentar a pobreza, né? Porque as pessoas vão começar a trabalhar mais, ganhar menos, e, de forma indireta, impactar nos direitos trabalhistas. O segundo impacto que eu vejo da pandemia nas relações de trabalho é com relação ao aumento exponencial da utilização do teletrabalho, no mesmo sentido, no Brasil e no mundo. Eu nem vou entrar aqui na situação do teletrabalho com relação à segurança, né, falta de segurança, às vezes na casa, no móvel que é utilizado, na cadeira, na questão de infraestrutura, no repasse aos empregados dos custos da infraestrutura necessária, da luz, enfim. Eu nem vou entrar nisso, porque também é uma coisa que já está sendo bem discutida. O ponto que eu quero salientar aqui é outro. Antes dessa questão do teletrabalho, nós já tínhamos uma grande dificuldade, uma ausência de consciência de classe, mesmo quando os trabalhadores estavam um ao lado do outro. Já havia, desde antes da pandemia, empregados que não entendiam a necessidade da greve, por exemplo, que não se reconheciam como trabalhadores. Eu imagino como a situação vai ser para as categorias em que é possível transformar uma grande parte em teletrabalho. Vou dar um exemplo aqui dos bancários, por exemplo. Como que os sindicatos vão conseguir realizar as assembleias? Porque nós vivemos ainda numa realidade em que nem todos os trabalhadores têm condições, equipamentos ou internet. E agora o ponto que mais me preocupa, o nosso maior direito, a nossa maior arma para negociação com relação ao empregador é a greve. Como os sindicatos vão conseguir articular as greves, sendo cada empregado na sua casa, trabalhando por meio do computador? Hoje nós verificamos que as grandes greves dos grandes sindicatos, elas têm sucesso porque os sindicatos colocam na linha de frente, protegendo o empregado para que a empresa não consiga ver de forma individual quem está participando. A empresa fecha o portão, fecha as ruas e não permite que as pessoas cheguem. Então, o empregado de forma individual não é penalizado. A partir do momento que o empregado está na sua casa, quem vai se colocar na linha de frente entre ele e a empresa para um direito de greve, que é o único direito conhecido até hoje que nós temos, para poder negociar. Então, eu acredito que esse é o nosso maior desafio, que vai vir a partir dessa utilização do teletrabalho. Eu gosto de ser uma pessoa que não é pessimista, não sou pessimista, eu acredito que nós vamos conseguir construir relações diferentes com os sindicatos, uma união diferente, vamos achar alguma solução, mas acredito que vai ser um desafio a gente conseguir manter o direito de greve para essas categorias que vão estar em teletrabalho. Realmente, como você destaca aqui, nunca foi tão importante e relevante a participação de sindicatos organizados em todo o Brasil e de trabalhadores unidos aos seus sindicatos. Fantástica a nossa conversa. Eu queria, então, doutora, já que você já está aqui na tela, que você deixasse a sua mensagem, né, uma mensagem para nossos trabalhadores e trabalhadoras, e depois eu pedir a mesma coisa para a professora Miriam. Bom, partindo do pressuposto que eu estou falando dos direitos humanos em relação ao trabalho, a minha mensagem é que a gente não perca a nossa concepção de consciência de classe, que nós somos trabalhadores e que nós temos que nos unir com quem representa os nossos interesses. Historicamente, empregados e empresas, empregadores têm interesses diferentes e não há nada de mal com isso. Todavia, é importante que eu, como trabalhadora, me reconheça como trabalhadora e me alinhe com quem me representa, que é o sindicato. É a única pessoa que tem como me representar. Então, vamos ter consciência de classe, vamos pensar nos colegas de trabalho, vamos pensar no coletivo, porque um trabalhador sozinho não tem a capacidade, infelizmente, de negociar, que é o que nós já temos visto a partir da reforma, mas no coletivo e com a participação do sindicato, nós somos muitos e temos poder para poder negociar e modificar a nossa relação de trabalho. Essa é a minha mensagem. Obrigada, doutora Camila, muito obrigada. Professora Miriam, quer nos deixar aqui uma mensagem final? Então, eu só desejo para todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão nos ouvindo, né, que vocês possam, de fato, ser e estar sujeitos de transformação da realidade em que vocês estão e que vocês compõem, né? Corroborando com a ideia da Camila, que, de fato, vocês pensem e percebam que
nós só existimos porque somos seres sociais, nós só vivemos em grupo. Ninguém consegue sobreviver sozinho. Então, que no grupo, né, a gente possa, de fato, defender, garantir e promover, acreditando nas pessoas, sendo mais tolerantes, mudando nossa concepção de direitos humanos, né, e sendo um sujeito de direito, de fato. Espero que todos tenham um excelente final de ano e que, por favor, se cuidem, né, porque nós estamos numa situação muito delicada em relação ao nosso direito à saúde. Muito obrigada. Eu agradeço as duas, né, professora Miriam, doutora Camila, em nome de todos os nossos trabalhadores e trabalhadoras. Foi uma aula aqui, gente. Foi uma aula sobre direitos humanos. Percorremos aqui conceitos muito importantes, tanto você, professora, como a doutora Camila também, nos dando dados aqui, por exemplo, como os que como o dado que ela comentou sobre os trabalhadores de aplicativos, que se tiver muitos trabalhando no mesmo momento, vai diminuir o ganho dele. Nós temos discutido muito aqui na live essa questão, né? Também no Brasil está se tentando criar um sindicato, está no Congresso isso, inclusive. Então, é muito importante. A gente precisa de ter informações para poder enfrentar as dificuldades, e é o que vocês fizeram aqui hoje. Muito obrigada às duas por participar da nossa live, num dia tão importante e de um tema tão fundamental como é a nossa existência, como é o respeito à pessoa humana numa fase de tanta vulnerabilidade. Muito obrigada às duas.